E aí, beleza? Na última temporada, Paul, o dragão guerreiro, se juntou com uma nobre cavaleira, que não é bem uma cavaleira, para deterem dois magos do mal, Klaus e Veruca, de conseguirem juntar as 4 armas de Anchang e com elas poderem ressuscitar um terrível exército de mortos-vivos. Mas juntos criaram um clã formado pelo dragão guerreiro, por uma destemida cavaleira, uma babuína que tem a posse do chicote da chama infinita e o melhor cozinheiro de macarrão da China, o seu pai. E nessa jornada chegaram até a Índia, um novo país para Paul, mas a terra da ladina babuína Rukmini. E o objetivo deles era achar um pingente que levaria aos chakrans da tempestade, uma das 4 armas sagradas. E Rukmini tinha uma conhecida chamada Dia, uma velha amiga da cidade que poderia ajudar a encontrar o pingente. Porém, o lugar ficou bem mais amigável do que ela imaginava, e enquanto Paul, seu pai e a lâmina da areia se deliciavam com os pratos da cidade, Rukmini dava uma de mão leve. E percebendo isso, o morador estava de olho nela e também queria comprar o seu chicote da chama infinita, mesmo ele tendo um valor inestimável. Eu nunca venderia, nem pra você, nem para ninguém. 50 pratas. Vendido. O quê? E parece que o esconderijo de Rukmini tinha virado um restaurante. Tinha mudado bastante e lá a lâmina estava muito diferente também. Feliz, e isso preocupava Paul. Já a Rukmini encontrou a tal Dia, só que ela não reconheceu a babuína, fora que estava atrapalhando o atendimento no restaurante. Então começaram a lutar e ela teve que dar uma disfarçada, pois era um papel que ela estava fazendo, pois agora tinha uma filha. Fora que a cidade agora tinha várias regras, ou era aquilo ou ela estaria presa. Então ela contou que tinha achado o tal pingente sim, mas não sabia como funcionava e acabou vendendo para o chefe da cidade. Só que quando Rukmini mostrou o chicote da chama infinita, ela ficou bastante interessada. Só que Lâmina fuçou nas coisas do restaurante e acabou achando um pingente. E como ela estava meio maluca, começou uma perseguição na cidade. Só que Dia disse que aquele não era o verdadeiro pingente. Era apenas uma lembrança que ela tinha com sua velha amiga. E já que iriam roubar do chefe da cidade, ela os ajudaria. Já Klaus e Veruca estavam atrás do Elmo dos Ventos, uma das lendárias armas de Anchang, já que o chicote que pegaram era falso. Porém, esse elmo aí não estava difícil de encontrar. Talvez não tenhamos que achar o elmo, porque ele nos achou. Ok, o chefe da cidade se chamava Jayesh. Era aquele elefante que viram mais cedo e era um colecionador. Se cismasse com alguma coisa, iria fazer de tudo para comprar. O problema é que ele já tinha visto o grupo antes e o pingente não seria fácil, pois era o item mais valioso de sua coleção. A chave ficava com ele o tempo todo e a porta trancada e protegida por serpentes. A sorte que naquela noite teriam uma festa e seria a oportunidade que precisavam. Só teriam que se enturmar disfarçados. E cada um teria uma função e teriam que esperar ele mostrar aos convidados seus preciosos artefatos para roubarem o pingente. Já Klaus e Veruca chegaram à Ilha do Elmo dos Ventos e sabia que alguém estava usando, pois não estavam sozinhos. E iguais a eles, aquela ilha estava cheia de ladrões e se bobearem, ficariam sem nada. Eles pegaram tudo! Vamos passar fome antes de acharmos o elmo! Ladrão. Enquanto isso, Lâmina distraía Jayesh e Rukmini davam uma de mão leve. Parece que isso era o seu vício, sabe? Então ficou para Paul roubar a chave. E por um panda grande, até que era bom na furtividade, conseguindo sem muito esforço a chave. O problema era os guardas serpentes e a tal sala lotada de alarme e tudo mais. Só que o dragão guerreiro era mais flexível do que parece. Tava conseguindo numa boa. Enquanto isso, Klaus e Veruca reencontraram um velho amigo mago, um tal de Nigel, que não viam há muito tempo. Já nossos amigos até conseguiram pegar um pingente, só que era tudo uma armadilha de Dia, que entregou eles ao chefe da cidade em troca de lealdade. Agora você entende que pode confiar em mim. É o que parece. Dia estava planejando casar sua filha com Jayesh, o chefe da cidade, e esse pingente era a prova da sua lealdade. E assim, vendo que eles eram ladrões, colocariam na prisão depois do seu casamento. E como punição, também queria o cajado de Rukmini, senão apodreceriam na prisão. Enquanto isso, Veruca queria saber do elmo com um amigo do seu irmão Nigel, só que ele mostrou a Nova Inglaterra, o coração dos magos que fugiram de Londres, e ali tinha uma nova vida
mais tranquila. Já Lâmina, Paul e o seu pai deram um jeito de escapar da sala do castelo e Hukmini descobriu que o elefante não queria se casar, por isso estava bem nervoso. Mas seu plano era bem pior do que Hukmini imaginava, já que o restaurante de dia era o único ponto que ele ainda não tinha posse. Quando se casasse com a filha dela, tudo seria dele e transformaria toda a cidade em um grande estacionamento. Já os magos contaram que viram Veruca ser presa e, como não tinham lugar para se esconder, foram atraídos pela ilha, como se lá sempre fosse a casa deles. Mas como lá nada era comestível, eles encontraram o Elmo dos Ventos e através dele hoje viviam em prosperidade. Porém o Elmo estava em posse de outra pessoa, um arquimago poderoso da ilha, só que Veruca mesmo assim não estava nem aí para os seus antigos amigos magos. Nós vamos pegar o Elmo e vamos embora essa noite. Já Hukmini escapou com facilidade e o tal casamento iria rolar. O plano ainda era roubar o pingente, mas não seria nada fácil acabar com o casamento, pois teriam serpentes para enfrentar. E olha, até que Hukmini entrou na briga contra sua velha e inimiga traidora Dia, e nem o pai de Paul conseguiu roubar o pingente. Já na Ilha do Elmo, Veruca descobriu que Kyle era o arquimago poderoso, um velho amigo bem preguiçoso por sinal, e quando viu o Elmo, iria usar a manopla de Han Shang para ficar com ele. Já o casamento já estava quase acabando, mesmo com a luta, e seria finalizado quando Jayesh colocasse o colar no pescoço da garota. E assim ele fez, selou o casamento, só que o pai de Paul tentou pegá-lo. Quando derrubou, acabou quebrando, e parece que assim ele funcionava, transformando o pai de Paul em outra coisa. Meu Jesus amado. O lance é que ele ficou possuído e dividia sua consciência com o mestre Mastodonte. Enquanto isso, a luta entre Kai e os magos estava rolando e o poder de Veruca só aumentou desde a última vez que se encontraram. E nossos amigos estavam fazendo de tudo para segurar o mestre Mastodonte dentro do corpo do pai de Paul, transformando o ganso em um poderoso guerreiro. E com a ajuda do chicote da chama infinita, por enquanto estavam salvos, pois o mestre também queria o tal chicote de Han Shang. Já a Veruca e Klaus viram quanto o Elmo dos Ventos era poderoso e Klaus até tentou convencer ela que os magos precisavam dele também. Mas a maga estava determinada a pegá-lo e com um golpe de sorte ela finalmente conseguiu. Nossa. Já o ganso possuído, se continuasse atrás do chicote, iria acabar matando o pai de Paul. Então bolaram uma armadilha pelos esgotos da cidade para pegá-lo. O problema é que ele era muito poderoso. E como ele fez com um pingente que por milênios protegeu os chakrans da tempestade, iria fazer a mesma coisa com o chicote da chama infinita. Só que Veruca, agora com as duas armas mais poderosas, não ligava mais para os magos e podia controlar os ventos também. Então Paul teria que tomar uma decisão. Como o dragão guerreiro, não queria lutar com o mestre Mastodonte para não ferir o seu pai. E assim, com uma briga de consciência, o pai de Paul conseguiu derrotar o mestre Mastodonte e controlar por enquanto o mestre em sua consciência. E assim Paul conseguiu pedir ajuda para o mestre Mastodonte para impedir Klaus e Veruca de conseguirem as outras armas. Ele então entendeu o perigo, decidiu ajudá-los e Dia completou seu plano. E nunca foi traidora com sua amiga, e sim com o chefe da cidade, Jayesh, pois como ele estava casado com sua filha, tudo era dela, pois a garota também era uma golpista e passou tudo pro nome de sua mãe. Então a cidade agora era do povo novamente, reatando a velha amizade e no futuro fariam uma visita. Mas eles tinham que ser rápidos, pois Veruca tinha se tornado agora o ser mais poderoso de todos os reinos, ameaçando até o seu irmão. A não ser que prefira ficar. Só que acreditem, nessa jornada aí tinham mais pessoas na cola, tanto da Lâmina quanto do Paul. E em sua jornada foram parar na ilha, onde o mestre Mastodonte encontrou os chakrans da tempestade. E em resumo, ficaram vagando na mata e encontraram uma fazenda, onde puderam matar sua fome. Mas nessa aí vários sapos apareceram, querendo lutar, mas o mestre Mastodonte interrompeu, dizendo que se eles ficassem no caminho, seriam pior. E aí os sapos, plantadores de cacau, deram aos nossos amigos abrigo naquela noite e comida também. Só que precisavam da ajuda deles, pois tinha um monstro por ali que roubava os chocolates da fazenda e naquela noite iria atacar novamente. Só que dessa vez estavam preparados. Só que a função dos nossos amigos era apenas guardar o cacau para não ser roubado. E acreditem, existia mesmo um monstro que roubava eles.
loucura. Era um escorpião de ferro gigante e o mestre Mastodonte não estava a fim de esperar plano nenhum. Já querendo atacar o tal escorpião, que era muito resistente, e nem os ataques do mestre conseguiu dar certo, pois era imune ao chicote da chama infinita, e o negócio dele era roubar Cacau. Então, depois do primeiro fracasso, agora sim seguiriam o plano dos sapos para jogarem dentro de uma armadilha. E assim que derrubaram o monstro, descobriram que não era um monstro, e sim uma máquina, e alguém estava controlando por dentro, e acabou escapando. E na verdade até tinham mais, só que a caminho tinha uma tempestade. E os raios acertaram os escorpiões de metal, que o mestre Mastodonte sabia que quem estava controlando os raios era alguém em posse dos Chakrams da Tempestade. Caracas. E para completar agora, além do Cavaleiro da Inglaterra e o Guarda Imperial, mais uma pessoa misteriosa estava atrás do Ganso do Macarrão, a Rainha Pirata Foranzan, recebendo pistas de onde estava o ganso. Ok, quem usava os Chakrams da Tempestade era um ser faminto que roubou até o chocolate que Paul estava. Mas ele foi em direção à cidade e parece que a maior fonte de renda em toda a cidade era o cacau. E o sapo contou que o protetor usava uns Chakrams da Tempestade e poderia ser qualquer um, pois era assim que ele protegia tudo. Então o jeito foi investigar e o tal protetor usava uns Chakrams realmente para salvar as pessoas da cidade. Então Paul teve uma ideia de usar o escorpião de ferro para atrair o protetor, descendo ladeira abaixo em direção à cidade, e não é que funcionou. Lá estava ele, tão rápido e poderoso, que até podia prever os movimentos. Brabo. Olha, não é por nada não, mas sinceramente esse personagem seria derrotado facilmente se Paul usasse seus verdadeiros poderes. E ele até conseguiu pegar os chakras nas mãos, só que o protetor pegou de volta e depois acabou fugindo. E nessa, Paul e Lâmina acabou perdendo ele de vista. Já o pai de Paul contou para Hookmini como conhecia a Rainha Pirata. Na verdade, ele já foi pirata e lutou contra a frota britânica e depois de fingir sua morte, encontrou o caminho de casa. Começou a fazer macarrão e deixou aquela vida de pirataria para trás. Mas Hookmini não podia contar nada para Paul, pois isso era o segredo de sua vida. Então foram ao torneio de Chikai e sabia que ali, naquelas arquibancadas, o protetor estaria com o Chakram da Tempestade. E prestigiando todo o torneio, a líder Zuma mergulhou uma banana no chocolate, dando a pista que ela poderia ser a protetora e teria um desafio gigante até chegar até ela. Ou nós podemos pedir com jeitinho. Olha, pedir educadamente seria um desafio, mas descobriram que se ganhasse o torneio, poderiam falar com a líder Zuma. Então Paul e sua turma era o time dragão, desafiando os campeões, os irmãos de sangue. E o jogo era meio parecido com o basquete, tinham que passar a bola no ar o adversário sem usar as mãos. E olha, Lâmina até manjava muito bem desse jogo, mas não gostava de esportes e nem iria participar. Já o dragão guerreiro... Porcaria. Então, já que Lâmina não iria participar, os irmãos de sangue eram bem melhores nesse esporte e em poucos minutos já estava 15-0 e só venceriam se Lâmina participasse, e parece que quando ela jogava se transformava em uma fera. Já o cavaleiro, o guarda imperial, conseguiram falar com a rainha pirata. Parece que tinha interesses em comum e transformou eles em piratas para ir atrás do ganso do macarrão. Já o time dragão agora estava diferente, como a Lâmina, e em poucos minutos já estava 17-23, quase empatando a disputa. Só que parece que Lâmina era muito competitiva e não sabia muito bem trabalhar em equipe, e faltava pouco para acabar o jogo. Só que a Lâmina, além de rude no jogo, era mais violenta do que eles imaginavam. Faleceu. Substituíram um jogador por um menor e Paul agora tinha que protegê-lo da Lâmina, descobrindo que os irmãos de sangue precisavam ganhar para pedir água para líder Zuma, pois a terra deles estava seca e eles com fome. E como estava empatado, Paul viu que Lâmina, transformada em fera, estava descontrolada e não era assim que eles conseguiriam os Chakrams da Tempestade. Mas quando ela conversou com o menor dos irmãos de sangue, viu que o garoto era muito gente boa e desistiu de ganhar o jogo. Porém, Hookmini fez o gol e o time dragão ganhou o campeonato. Mas não era pra gente ganhar. O quê?
Desde quando? Sei lá. E com o imenso poder agora do Elmo dos Ventos e a manopla de Umgal, Veruca foi atraída para a ilha e sabia que lá estaria o Chakrams da Tempestade. Chegamos. E como o time dragão ganhou, a audiência com a rainha Zuma iria acontecer. E eles viram que ela é bem diferente do que eles imaginavam. Super carismática e faminta. Fora que era o seu dia de folga, então estava a fim de dançar e cantar. E Paul e seu pai até entraram na brincadeira, mas quando tocaram no assunto que sabiam que ela era protetora e também estava em posse dos chakras, ela invocou uma tempestade. E queria saber o que estavam fazendo ali. Paul contou toda a história das foinhas e tudo mais, só que Zuma só tinha um chakra, pois o outro foi roubado por uma cientista quando viram o imenso poder que ele tinha. E para proteger o povo, teve que criar um personagem, e aquele chakra da tempestade era o que fazia o povo ter prosperidade. Então o lance era o seguinte: ela não iria deixar o povo sem proteção, mas mostrou o caminho onde encontraria um outro chakra da tempestade, dentro de um vulcão perigoso, cheio de escorpiões de ferro. Só que o mestre mastodonte dessa vez estava maluquito da galera e tiveram que amarrá-lo para juntos terminarem a missão. Você pode nos achar idiotas, mas esse time vai terminar o trabalho que vocês começaram. Só que o terror mesmo iria começar, pois Veruca e Klaus chegaram no vulcão. E além das armas, eles tinham muita munição no seu navio pirata voador. E mesmo Hulkmini tendo o chicote da chama infinita, não era páreo para tanto poder, ficando Paul e seus amigos quase sem forças para lutar. Então o mestre mastodonte queria ajudar, já que sabia como o chicote funcionava. Atacou o navio e segurou o Veruca. O problema agora era o vulcão aguentar tanta magia junta. Você é louco? Mas quando Veruca se recuperou e Klaus atacou novamente, eles foram salvos por um dos escorpiões, que dentro estava a tal cientista louca, que deu abrigo dentro do vulcão, só que estava meio complicado, porque estava mais perigoso lá dentro do que fora. E não sabiam se podiam confiar na tal cientista. Só que a pequena ave chamada Anka, a cientista, conhecia a Lâmina, pois ela tinha feito aquele coelhinho que ela carregava com ela. O jeito era sair daquele vulcão antes que explodisse, e mostrou sua casa e o lugar que eles estavam. Seco e sem água, não tinham quase comida para se alimentar, e por isso estavam roubando apenas o que precisavam. E Anka explicou que aquelas terras sempre prosperaram e fazia brinquedos, até que um dia a chuva parou de cair e as lavouras morreram. Então um cavaleiro apareceu atrás do chakra da tempestade, e quando foram ver, era Zuma que estava controlando as tempestades e deixando a terra deles seca. Então o cavaleiro queria salvar a parte da cidade, lutou contra ela e juntos roubaram um dos chakras da tempestade. E olha, até tentaram destruí-lo, só que o artefato milenar era indestrutível. E como ele precisava voltar para a Inglaterra, ela deu aquele ursinho que ele daria para sua irmã. E esse tal cavaleiro era o irmão de Lâmina. Só que o outro chakra da tempestade não estava ali. Foi enviado para a Inglaterra, pois lá parecia ter uma forma de destruí-lo. Então perceberam que a única forma de deterem as armas de Anchang era pegá-la e destruí-las. Só que precisavam de ajuda de outros cientistas. Então foram pedir ajudas para os sapos, que não estavam muito afim de ajudar. Só que Klaus e Veruca estavam a caminho. E o jeito foi se esconder. Então a Lâmina já queria enfrentar Veruca, tanto para ter a sua vingança quanto para salvar o pobre sapo. E olha que Veruca queria judiar do pobre sapo, mas dessa vez ela iria enfrentar uma poderosa inimiga, a protetora daquelas terras, e seria uma batalha de armas milenares. Só que o chakra da tempestade, de longe a arma mais poderosa de Anchang, e como Zuma gostou do visual de Veruca, usou a super velocidade para pegar o elmo e a manopla, mostrando que juntos as armas de Anchang eram imbatíveis. Ave Maria! Zuma agora estava com 3 das 5 armas que transformariam um guerreiro no ser mais poderoso do mundo. E para os nossos amigos agora o desafio era ainda maior. Só que o mestre mastodonte disse que os ancestrais não precisavam das armas para invocar os elementos. E ele, com muita meditação, poderia sim ser a arma secreta contra Zuma. Já a Lâmina queria aproveitar que Klaus e Veruca agora não tinham armas para buscar vingança, encontrando Veruca sozinha e sem energia.
energia. E foi o próprio Klaus que salvou a pele da sua irmã por enquanto. E Paul queria aprender a controlar os elementos para evitar que o seu pai fosse para uma batalha e morresse. Descobrindo que o mestre Mastodonte não precisava se concentrar para invocar os raios, e sim de um desafio, uma verdadeira luta. Atacando ele com um dos seus golpes bem poderosos, enviando a alma do mestre Mastodonte para longe. Nossa! Enquanto isso, Lâmina lutava com Klaus e Veruca, e quando teve a oportunidade, iria fazer com ela a mesma coisa que ela fez, tirar a vida do seu irmão. Mas Veruca só importava com ela mesma, e nem Klaus era importante para ela. Usando um dos seus dons de magia para escapar, Lâmina não tirou a vida de Klaus, era apenas para ele não ficar no seu caminho. Enquanto Zuma aprendia a usar as armas de Anchang, o pai de Paul estava livre do fantasma do mestre Mastodonte. O problema era onde o fantasma estava agora. Paul estava no vazio de sua própria mente. Bom, na verdade só tinha comida, né? E quem estava lá era a consciência do mestre Mastodonte para conversar, dizendo que iria usar o corpo de Paul para enfrentar Zuma. E a única coisa que ele poderia fazer era ver através de uma tigela de sopa. O mestre comandaria o exército na batalha contra Zuma. E em resumo, o pau fechou. E o mestre no corpo de Paul era bem mais poderoso que no corpo de um ganso. Enfrentar o exército era fácil. Agora contra Zuma a conversa era outra, né? Já que ela estava extremamente rápida, só que Paul também, pois o mestre Mastodonte conseguia controlar os raios. E quando viu que Zuma iria tirar o seu castelo da cidade, ele viu que o poder dela era muito superior e queria desistir. Mas Paul é o dragão guerreiro sem poderes, né? E não iria deixar isso acontecer. Agora sim, parece que ele usou uma de suas habilidades, só que Zuma juntou as 3 armas de Anchang e atacou Paul, mostrando que nem o dragão guerreiro era páreo para ela. Já era. Só que quem morre pelas armas de Anchang ficam preso nela. E Paul era a melhor opção para salvar a todos. Como a sua consciência tinha 2 almas, o mestre Mastodonte se sacrificou para que Paul voltasse a ver. E agora sim ele usou um de seus golpes mais famosos para deter Zuma. Tirou o elmo de sua cabeça e assim o castelo começou a cair. Porém, com sorte, ele pegou as 4 armas milenares e o detentor de grande poder conseguiu segurar o castelo, que destruiria a cidade na queda, se tornando o panda mais poderoso do universo. Impressionante. O lance é que ele não sabia muito bem como controlar e preferiu não usar as armas de Anchang. O povo ficou agradecido por Paul e os outros salvarem, e Zuma foi presa. E juntos seguiriam viagem para encontrar a última peça que faltava. Pel-Pel, o sapo, era o novo líder da cidade, e agora o único desafio que teriam era ir para a Inglaterra, encontrar o outro chakra e destruir as armas de Anchang. Só que os inimigos ainda não acabaram. Só que nessa viagem descobriram que era o novo ano lunar, e Paul contou uma história sobre os caçadores que eram destemidos, mas não sobreviveram ao passar dos anos. Porém, apenas um caçador sobreviveu, o Panda Caçador, em uma jornada para se tornar o maior caçador de todos os tempos. Mas entrou em uma pousada que estava quase fechando, e um ganso que não estava muito afim de atendê-lo deu comida. Só que depois que o Panda comeu, não tinha grana para pagar. E olha só, um dragão apareceu na vila, extremamente poderoso e cuspia fogo. Então o Panda Caçador iria enfrentar essa terrível besta, mas segundo o ganso, eles já tinham uma caçadora, uma cavaleira destemida, que mesmo assim o monstro estava quase matando ela. Então o Panda Caçador até tentou chamar a atenção dele. O quê? Que merda, hein? Porém, a única coisa que incomodava ele era a luz do dia, e o monstro atacou indo embora, deixando o rastro de destruição. Parece que ele fazia isso todo o ano lunar, e em lua cheia, os moradores ficavam com tanto medo que fugiam para as montanhas, esperando a destruição para voltarem para casa. A cavaleira era a única que enfrentaria o dragão, só que o Panda decidiu ajudar. Mas o seu objetivo era descobrir qual era o medo do monstro, e até então ele não tinha medo de nada. Quem resumo,
resumo, foi mais uma noite que ele destruiu tanto a cidade quanto a lavoura. E como os moradores expulsaram os cavaleiros que não fizeram nada, o panda foi atrás da cavaleira, que contou sua história de vida, que seu irmão era um poderoso cavaleiro e era ele que defendia a cidade contra esse dragão. Só que um dia, quando quase ela foi morta, seu irmão atraiu o dragão para fora da cidade, só que nunca mais ele voltou. Então o panda desejou boa sorte para ela e encontrou um pássaro, um babuíno e um ganso que sobreviveram ao ataque na cidade. Estavam querendo ir embora, já que não dava mais para ficar naquela cidade, e a passarinha que fazia fogos de artifício até estava desistindo. Mas o panda lembrou que fogos de artifício deixavam o dragão com medo. Foi até a cidade e queria convencer a todos a expulsarem o dragão juntos para protegerem o que era deles por direito. Então, ao anoitecer, esperaram o dragão aparecer. Usaram lanternas em vermelho que confundiram ele. Depois fogos de artifício que deixaram ele com medo e também encurralado. Só que mesmo assim tiveram que usar o plano reserva de uma máscara de outro monstro que deixou ele também morrendo de medo. Só que mesmo assim o dragão ainda tinha um lance de cuspir fogo, né? Só que graças ao plano dos caçadores lançaram um maior fogo de artifício que conseguiram construir e assim venceram o dragão medroso. Esse é o tal do cagão. E essa era a história que Paul contou sobre como um grupo diferente salvaram uma cidade de um dragão. E era para eles confiarem na sorte, pois um novo ano lunar estava surgindo e trazia sempre um pouquinho de sorte. Épico, Paul. Muito épico. E essa foi a segunda temporada de Kung Fu Panda, o Cavaleiro Dragão, que apesar de ter mais ação que a primeira, o nosso amigo Paul parece ter realmente perdido todas as habilidades. Mas não faz mal, quem sabe ele não usa as armas milenares na terceira temporada e mostre o verdadeiro dragão guerreiro. Bom galera, este foi o Solucionando Animações, até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fui!